Apresentação laudos fitopatológicos. Nós somos Lucas Samson, Luciano Beltrán e Nicole Bolino. Diagnóstico da doença dos frutos. Então, a doença que é a podridão parda do pessegueiro é causada por monilinia frutícola, que é o agente causal. Então, o patógeno ele se desenvolve na estrutura que é o chamado esporodóquio, viu? Que é ele um emaranhado de hifas, e esse mesmo emaranhado de hifas, em um determinado momento, o esporodóquio, que é o conidióforo, começa a formar conídeos em cadeia. Então, as bolinhas se dispersam e são capazes de formar uma infecção. Ocorre no campo em várias fases, mas as fases mais importantes são a fase de floração e a fase de frutificação, que é o que se pode ver aqui. Por isso eu coloquei as imagens. Ela pode atacar a flor, então ela mata a flor, avança a colonização por o ramo e provoca o que são como umas almofinhas, almofoadinhas, que se pode ver aqui na imagem, que ela são os esporodóquios que produzem os conídeos. No caso do fruto, uma série de esporodóquios são formados e milhões de esporos são desenvolvidos nos frutos por ser muito nutritivo, por isso que ele tem maior quantidade. No caso dos frutos, quando eles são maduros, não precisa abertura por insectos. No caso dos frutos verdes, eles são favorecidos por abertura de insectos, por ter o tecido mais duro. Então, quando esses frutos ficam infectados no pomar, ele pode desenvolver uma estratégia de sobrevivência, que são como uma goma que acontece ali no ramo para que o fruto não caia no solo. Então, acontece que a chance de sobreviver do patógeno é muito maior quando está em cima que quando está no solo. Então, no caso do controle dele, que é o que eu coloquei alguns ali, mas o controle vai mais direcionado para o que é o florescimento e para os frutos, no caso do pré-colheita, para evitar que ele se infecte. No caso de pós-colheita, os frutos, existem o que são frutos assintomáticos, que ele podem ser colhidos. Então, o patógeno se pode desenvolver. Então, para falar das diagnósticos das doenças em sementes, vemos que o agente causal da podridão das sementes do feijão é o gênero Caetomyum. Então, ali temos a imagem do feijão, temos a imagem na lupa. Vemos que na lupa, esses pontinhos ali pretos, que eu vou mostrar na outra imagem depois, ele é o Caetomyum, viu? Mas também tem outros gêneros ali na semente que a gente também encontrou, como Aspergillus ou Sclerotinia. Então, aqui na próxima... aqui também tem na imagem no microscópio, né? Então, aqui na próxima imagem, na semente, tem os pontinhos pretos, que ele é a presença do caetônio. Esta é uma questão que também tem que lembrar, é que ele muitas vezes pode confundir com o gênero coletótrico, viu? Porque se você olha essas duas imagens de baixo, são quase as mesmas, né? Então, a gente confunde muito o acérbulo, eu coloquei aí umas referências do acérbulo do coletótrico, confunde muito com os peritécios do caetônio. Então, é muito normal que tenha essa questão ali, pero pode ver que a forma de barquinhos dos conídeos do coletótrico é muito característico desse gênero. Então, a gente pode diferenciar por os conídeos. Os conídeos, ali no caso da imagem de baixo, do caetômio, eles são em forma arredondadas, e no caso de coletótrico, eles são em forma de barquinhos. Para diagnóstico, é o que a gente vê, é o que eu mostrei na imagem, mancha de cor marrom, e na superfície da semente, podridão, descomposição da semente, e como que controla ele? Utilizando sementes sanas, é o melhor controle, ou armazenando a semente em baixa umidade e temperatura, que não seja favorecível para o hongo, e tratamento com fungicida das sementes. Agora a gente vai falar da diagnóstico de doenças do solo. Nesse caso, nós temos o Pitchon, que ele causa tanto tombamento quanto falha na germinação das sementes. E aqui a gente tem, na imagem da direita, a gente tem o detalhe das hifas deles, que são sem septos, que seriam umas divisãozinhas. Como diagnose, é importante falar que é uma podridão tanto de raiz quanto de talo e fruto. Ela causa um micélio fino da cor branca, como a gente pode ver aqui no pepino. Produz uma podridão branca que ela pode ser vista tanto no campo quanto na pós-colheita. E a infecção, essa doença, ela se inicia quando há ou uma ferida ou contato com o solo úmido. E o Pitchon, ele produz esporângios. Como medida de controle, a principal medida utilizada é o uso de cultivares resistentes. Mas algumas outras medidas alternativas que podem ser tomadas é a redução do inóculo no solo, solarização, sementes de alto vigor
e uma adequada profundidade e adubação. E como é uma doença que ela tem como condição favorável o solo úmido, 3 medidas que poderiam ser adotadas também é evitar o plantio em locais inundados, solos com boa drenagem e sem irrigação excessiva, para assim diminuir o ambiente favorável dessa doença. Aqui é um exemplo da doença em campo, do pitium aqui atacando o pepino. Agora, diagnose de doenças em raízes. Um exemplo é o mofo branco causado pela Sclerotinia sclerotium. Nesse caso, ela ataca na cenoura, mas ela ataca também a soja, girassol, ervilha, feijão, fumo, tomate, batata, entre outros ainda. Aqui tem o detalhe das hifas septadas, que é diferente ali do pitium, que as hifas eram cenocíticas, sem septos. Os septos seriam essas divisãozinhas que tem ali na parte superior, dá para ver. Para a diagnose dessa doença, a gente pode observar a presença do crescimento fúngico micelial cotonoso no colo ou nas raízes, que é aquela partezinha branca que eu mostrei ali na cenoura. E à medida que essa doença ela progride, as partes infectadas da planta podem chegar a ficar marrom e murchar. E quando tem alta infestação, surgem pontos pretos que são os escleródios, são bem característicos. Eu já vou mostrar na foto. E para controle disso é bem difícil, mas uma boa medida seria evitar a umidade no solo, como o pitium, para reduzir o ambiente favorável dessa doença. Mas além disso, ainda pode ser feita a rotação de cultura, tratamento de solo e semente, utilização de material sadio, aração profunda e solarização. Aqui são fotos da doença em campo, e aqui na imagem da direita, de baixo, dá para ver bastante esclerótios, que são esses pontinhos pretos. Oi, eu sou o Lucas e vou falar sobre a diagnose de doenças em manchas foliares. No caso, a mancha das folhas, que é causado pelo fungo Pseudocercospora vitis. Aqui uma imagem do material que a gente utilizou, né, uma folha de uva. Mais detalhadamente, a imagem dessa mancha na lupa. E aqui uma lâmina de microscopia do cinêmio do patógeno. A diagnose a mancha das folhas é uma doença muito comum em parreiras mal cuidadas e no final do ciclo vegetativo das plantas. Inicialmente aparecem manchas irregulares e angulares de 2 milímetros a 1 centímetros, de coloração amarelada, avermelhada. Mas com o avançar da doença, essas manchas amareladas se tornam pretas ou pardas, necrosando o tecido vegetal. Uma doença que afeta diretamente a capacidade fotossintética da planta e também afeta a qualidade dos frutos. O controle é feito através de cultivares resistentes, como as cultivares europeias, Vitis vinifera, e também o uso de fungicidas. Aqui a gente vê uma foto da doença no campo, né? Clorose com necrose ao mesmo tempo, né? E a presença de um halo amarelo também em volta dos pontos necróticos. Na diagnose de biotróficos, temos a ferrugem do alho, causada pelo fungo Puccinia alii. Aqui é uma imagem do material que utilizamos. Mais detalhadamente que na lupa dá para observar esses pontos amarelos. E a foto da microscopia. Na microscopia é muito interessante que deu para observar os urédios e os urediosporos, que são esses pontos amarelados. Diagnose. A ferrugem do alho pode ocorrer em qualquer fase de desenvolvimento da planta. Inicialmente, ocorre a formação de pústulas elípticas esbranquiçadas e, com o avançar da doença, ocorre a exposição de uma massa pulverulenta, amarelada alaranjada, que a gente viu ali no microscópio. É uma doença que afeta diretamente a capacidade fotossintética da planta, né? Ocorre o secamento das folhas e morte das plantas também, e vai afetar diretamente na redução do tamanho dos bulbos. O controle pode ser feito através da escolha do local do plantio correto, evitando solos compactados e inundados. Em caso de severidade muito grave da doença, realizar a rotação de culturas. Evitar irrigação por aspersão para que o tempo que a folha fique molhada seja menor. Evitar adensamento e realizar uma adubação equilibrada, principalmente de nitrogênio e potássio, e realizar o controle químico com fungicidas. Aqui uma foto da doença no campo, né? A gente pode observar os pontos amarelados aqui, né? As folhas secas. É isso, esse foi o nosso vídeo. Obrigado pela atenção de todos.